divulgadas aqui no Brasil por um físico molecular, Alexandre Abdo, da USP, que fazia um doutorado no Colômbia. Ele chama atenção para duas questões, de dois pesquisadores. Quando fala de pesquisa hoje, antigamente você fazia uma simulação com 1.000 pessoas, 1.500. Agora você faz com 10 milhões, com 20 milhões, com 30 milhões. Principalmente as diretorias ou vice-presidências de opinião pública, da Google, da Yahoo. A matriz disso tudo é no Zé Colômbia. E tem desde os anos 20 esse trabalho em cima de opinião pública. O papa disso tudo foi Paulo Lazarsfeld, de pesquisas do jeito que a gente faz de pesquisa de opinião política, começa ali, da forma que existe hoje. E o Alexandre nos informa duas coisas. Nos informa que o multiplicador das redes sociais não é o líder de opinião, é o anônimo. Esse que é o multiplicador. É por aí que a rede social cresce e se espalha. O multiplicador de opinião, o fundo de opinião, ele basicamente se satisfaz ele mesmo. Ele distribui o saber dele e acha que, ponto. Mas o poder de multiplicação está exatamente em ser horizontal com anônimos. O que dificulta muito o político estar na rede social. No Brasil é muito raro o político estar na rede social. O que os políticos fazem no Brasil são newsletters. A newsletter o que é? É uma mala direta, grátis, que é feita hoje, arrumada, bonitinha, etc. Mas para estar na rede social, você tem que se horizontalizar e tem que interagir. Responder, mandar, falar, questionar, questiona, pergunta, responde, o que dá trabalho, o que toma tempo. A segunda questão, que agora a gente está vivendo isso aqui, que eles chamam de marketing de grande semeadura, é quando se produz, cada um na sua linguagem, a sinergia entre as redes sociais e a televisão. Então, nos estudos que eles fizeram, com essa sinergia, você precisa de 25% das inserções na televisão do que você precisaria sem essa sinergia com a internet, com as redes sociais. É uma realidade. É uma realidade que vai crescendo, crescendo, e que no Brasil produziu, em perspectiva, uma mudança muito importante a nível político. Há anos e anos que há uma discussão, principalmente entre esquerda e direita, sobre a dialética entre democracia direta e democracia representativa. Do centro da direita, sempre dizendo que a democracia que existe é a representativa, a democracia direta não tem representatividade, ao contrário, enfim. Agora nós temos um fenômeno novo, um fato novo, que é provavelmente o que deve estar acontecendo aqui. Sempre que, desde a Revolução Francesa, que você tem esses fortes movimentos de massa, de rua, com pouca condição orgânica, sempre esses movimentos terminam reforçando a democracia representativa, não substituem. Reforçam, qualificando, aprimorando, mudando. Mas a democracia representativa sempre sai fortalecida desse tipo de momento. O que deve acontecer não é o enfraquecimento da democracia representativa, ao contrário, é a mudança de escopo da democracia direta, aonde a sociedade civil organizada vai dando lugar à sociedade civil mobilizada, aonde sindicatos, associações, representações desse tipo vão perdendo importância. E entra uma democracia direta das redes sociais. É complexo isso, porque você não tem com quem, você não tem interlocutor. Quando a imprensa fica desesperada buscando o mídia ninja, o fulano de tal do movimento passe livre, ele não representa nada. Ele pode falar o que ele quiser e ninguém dá a mínima bola, porque a pessoa está motivada na rede social porque ela é igual a todo mundo.
interlocução. Você não tem com quem conversar. Você não tem com quem... Vamos discutir aqui essa proposta que os movimentos sociais levaram para as ruas. Com quem? É o mundo que a gente está vivendo agora. Como isso vai... Qual vai ser a dinâmica disso? Não sei. É difícil que alguém possa dizer, vai dar isso, vai dar naquilo. O que está parecendo é isso. É que a democracia direta, associativa, tradicional, ela se desmancha. E entra uma democracia direta para fazer a dialética com a democracia representativa e sairá fortalecida nesse processo. E se às vezes em 1 ano, em 8 anos, em 5 anos, em 4 anos, né? Olha para a Alemanha dos anos 20. E, bem, resultou no nazismo, resultou na liquidação dos partidos políticos e talvez na democracia mais orgânica do pós-guerra que passou a se ter, a democracia alemã. E que serve de exemplo, votos, tal visto, isso, aquilo e tal. Enfim, então, essa é a questão que hoje está colocada. Os meios de comunicação, eles têm muita dificuldade de entrar nisso. Eles precisam entrevistar alguém, precisam falar com alguém. Quem representa aquela posição? Os movimentos sociais são não temáticos. As redes sociais não são temáticas. Se você quiser botar um tema, você bota um grupelho na rua. Elas operam em torno de grandes símbolos, referências. O que mobiliza tanta gente? É uma espécie de rejeição à política como ela é uma espécie de rejeição à corrupção, à imagem dos políticos. Elas não são temáticas. Por exemplo, quando a presidente Dilma, o governador Sérgio Cabral, o Eduardo, procuram responder às manifestações com ações concretas específicas, agora eu fiquei humilde. Eu não vou demolir mais o estado de atletismo, ou disso, daquilo. A Dilma diz, mas eu tenho um programa mais médico, mas eu quero... Nada disso fala com as redes sociais, porque não são temáticas. Então é muito complexo, é difícil. Elas se mobilizam em função de fatos ou momentos aglutinadores. Agora, por exemplo, nesse momento, o Exército, a BIM, eles estão extremamente preocupados com o 7 de setembro. Porque agora está todo mundo nas redes sociais. Agora, eles são grupos de varredura, né? Para ver quem é que está se somando ao protesto do 7 de setembro. É muita gente, não quer dizer que vá para a rua. Mas o que vai se fazer? A presidente Dilma, que vai ter uma reunião internacional, nesse momento ela deve vir para o 7 de setembro, deve sair. Aqui no Rio de Janeiro, o Exército decidiu reduzir o tempo do desfile do 7 de setembro. E cerca, não deixa as pessoas se aproximarem. Então, é um quadro que dificulta todos nós, os formados na democracia representativa, ou na sociedade civil organizada, como é que a gente se movimenta num quadro desse. Tem datas, você tem 7 de setembro, você tem o Rock in Rio, você tem o desfile dos blocos carnavalescos, provavelmente vão ter outros blocos não autorizados desfilando, você tem a Copa do Mundo e tem as eleições de 2014. E de que maneira que, o que vai gerar algum tipo de massificação nas redes sociais em relação a 2014? A negativa? A chamada de voto branco e nulo? De abstenção? Não vai votar? Enfim, são hipóteses que levam os políticos a fazer um diagrama e pensar de que maneira que vão se posicionar num quadro desses. A Folha de São Paulo, na primeira pesquisa grande que ela fez lá em São Paulo, com as redes sociais nas ruas, ela disse que o perfil, 39%, é muita coisa, 37%, daqueles que estavam nas ruas, era de um liberal radical nos costumes. Portanto, é uma questão do casamento gay, questão da maconha, da droga, questão do aborto, enfim, nos costumes.
um liberal radical nos costumes. E esse, mais ou menos, é o perfil que a Folha de São Paulo conseguiu identificar ali. Enfim, é um fato. Agora, quando isso acontece, em certos momentos, com enorme mobilização, aqui no Rio, é quando você compara o comício das diretas com aquela mobilização na Presidente Vargas, garantidamente aquela mobilização tinha mais gente que o comício das diretas. A base do comício das diretas foi no meu escritório de secretário de Fazenda, onde estavam os líderes ali, Campreiros, etc. E eu fui para o edifício, fiquei olhando de cima, ocupava grande parte da Presidente Vargas até a Uruguaiana. Essa mobilização ocupou muito mais. Se as diretas tinham 600 mil pessoas, essa tinha 1 milhão. Se as diretas tiveram 1 milhão mesmo, se foi fato, eu acredito que não, 1,5 milhão, é muita coisa. E aí, como é que a imprensa fica fora disso? Não pode ficar fora disso. Aí, os meios de comunicação começam a ser atacados, porque entra na mobilização social, na margem delas, grupos anarquistas. Que, quando você tem saque, são delinquentes aproveitadores da violência dos grupos anarquistas. Esse Black Bloc e anarco-funk, anarco-punk, não sei das quantas. Eles vão atacar os símbolos do capitalismo. A queda de agência de banco, quebrar automóvel. Então, eles são uma guerrilha urbana que não vai fazer nenhum tipo de propaganda armada e se capitalizando. Não. Eles vão fazer propaganda em cima dos símbolos do capitalismo e através desses atos violentos que começam a gerar, nesse momento, nesses últimos dias, um novo momento da imprensa com coragem para denunciar, para criticar, e políticos também. Né? Então, essa entrada desses grupos na ponta não é sincronizada com as benefícios sociais, porque não pode. Eles precisam de liderança, eles precisam de organização, eles são o contrário das redes sociais. Mas a imprensa não pode desconhecer o que está acontecendo. E a imprensa entra porque ela é agredida, como aconteceu com o Sistema Globo em São Paulo e aqui no Rio também, inclusive uma semana atrás, ali no Morro, né? E antes do Jardim Botânico, em São Paulo, muito maior violência, em que os repórteres da TV Globo não podem usar o distintivo TV Globo para filmar, tem que filmar não identificados. SBT também sofreu, então mais Sistema Globo, enfim, que é mais o que eles imaginam que representa o capitalismo, e tem que cobrir. A TV Globo até exagerou e fez uma cobertura continuada por 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia. Aí entra aquilo que os econômicos, os pesquisadores, Duncan, não sei quem mais, chamam de marketing da grande semeadura. Cobre, gera sinergia. Aí, uma pessoa está em casa, vê aquilo. É das redes sociais, das manifestações sociais, e você passa a ter um crescimento. Eu vou usar uma palavra um pouquinho exagerada, mas para se entender. Entra por entretenimento. Até porque a manifestação social não existe nenhum tipo de apego ideológico, político ou temático. Então eu vou junto. Está todo mundo ali, vamos protestar, vamos chamar político de ladrão, vamos dizer que o Brasil precisa mudar, que as coisas não podem ficar como estão e tal. Aí você tem, a gente sentiu nas redes sociais isso, aí você vai tendo um crescimento das redes sociais linkadas às manifestações sociais do grande. Aí vem, há uma semana atrás, alguns colunistas, alguns meios de comunicação diziam assim: já foi o auge, agora caiu muito, são 200 pessoas na rua, 150, 180. Ilusão preta. Por coincidência, naquela semana, essa semana ou outra, o Manuel Castells estava em Buenos Aires e ele deu uma entrevista num bar parisiense de Buenos Aires daquele, a uma repórter escritora, na revista MTU, que é uma revista importantíssima do jornal Clarim, de jornal o melhor da América Latina. E senta com ela ali durante horas. E ele vai e diz: ilusão, as
as redes, as manifestações massivas das redes, elas têm dois espaços. O espaço real, que são as ruas, e o espaço virtual. Elas não precisam ir à rua todo dia para elas serem massivas, para elas estarem aglutinando milhares e milhares de pessoas no espaço virtual. Num certo momento, há um fator qualquer que leva às ruas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, que leva às ruas, um fator qualquer leva para as ruas. E leva para as ruas com todos os temas possíveis, sem ser monotemática. Quando a televisão entra e diz que eles são importantes, ele gera um aumento enorme das redes sociais por, uma palavra que não é certa, entretenimento. Eu acho que vou participar disso, então vai ser legal, vai em casa, o pai e tal, e cuidado com o backblog. Manda prazo, não há problema nenhum e tal. Só tem jovem na rua, isso é uma mentira que não, pelo amor de Deus. Você não quer que eu e Paixão vamos fazer uma dupla de vôlei de praia? Não tem nenhuma condição de andar na praia, na areia. Vai para a rua quem tem mobilidade, quem tem energia, quem tem ousadia. Agora, quem fica em casa, está de acordo. Folha de São Paulo disse que 3% das pessoas, é gente para a rua, responderam que foram às ruas. E 15% disseram, eu queria estar nas ruas. Então é muita gente, nós estamos falando aí de 20%, ou 80% da população de acordo com as medidas sociais. Agora a Datafolha fez uma pesquisa que eu acho até que simpática ali para Dilma, então, para colocar alguma situação um pouco diferente. Às vezes eles recebem reclamações do governo, do poder central. O que é isso? Estão fazendo uma coisa contra a democracia, contra o governo federal. E fez uma pergunta antes. Você acha que você vai ganhar alguma coisa com essas manifestações sociais nas ruas? 65% disseram sim. Agora repetiram e disseram que houve uma queda. Não, uma queda, é uma racionalização. Um número espetacular. 48% das pessoas disseram que sim. E a gente sabe que não será assim. Pelo menos será assim a médio prazo uma democracia representativa, mas nos temas diversos. Enfim, esse é um quadro que nós estamos vivendo e que leva a todos nós, políticos, partidos, a não saber o que fazer, porque o nosso mundo não é esse. E ainda não é. Será? E vamos nos antecipar? Ou vamos pensar na próxima eleição? Hoje, o Radar Online, do Lauro Jardim, publica uma pesquisa, partezinha de uma pesquisa, da Census, contratada pelo PSDB Nacional, dando uma avaliação ótimo mais bom para o Eduardo de 19%. Nem eu nos piores momentos. E Sérgio Cabral, 15%. Portanto, nós estamos falando é que os principais líderes, governantes do Rio de Janeiro, vivem uma situação muito difícil. E não adianta construir mais hospital, não derrubar o quartel. Não adianta, porque é questão de imagem. Que essa gente representa o poder, não quer saber dessa gente. Então, rejeição a essa gente. Não estão avaliando o governo. Estão dizendo, se não fosse o nome Sérgio Cabral, fosse o Antônio Fagundes, teria 19%, teria 15%. E não há o que fazer para reverter esse quadro. A menos que as pessoas parem de pensar nisso. Se isso é possível, em que prazo? Eu vivi situações muito interessantes, de auge, de impopularidade muito grande. É possível uma impopularidade dessa do Cabral, é impossível que ela seja revertida em menos do que 3 anos. 2 anos e meio, mais ou menos. Eu vivi isso. Eu sei o que era ir à rua, em 2008, depois 2009, 2010, 2011, 2012 eu fui para a rua. Mas só isso, 2 anos e meio, 3 anos, não é simples, não é fácil. Portanto, aquele quadro eleitoral do Rio de Janeiro, que a gente acompanhava há 4 meses atrás, sofreu uma radical ruptura. Cabral, Machão, e tem que tirar a candidatura, porque senão não apoia a Dilma. Pô, uma coisa muito forte.
presidente da República, o poder todo, o governador, que depende tanto do governo federal, que é um amigo do Lula e tal. E agora? Agora eu leio na Folha de São Paulo hoje, no painel, o Lindbergh dizendo quem decretou o impeachment do Sérgio Cabral foram as ruas. Muito forte. Imagine assim, né? Em maio, isso ia acontecer? De jeito nenhum. O resultado é que nós temos um quadro eleitoral de partido no Rio de Janeiro que gera muita imprevisibilidade. Crivella vai ser candidato? Há muita força, muita pressão para que ele seja, porque ele certamente tira voto do Garotinho, sem dúvida nenhuma. Já que pesquisa o nome do Crivella, o Garotinho vindo para 15%. Qual vai ser o impacto da Marina constituindo seu partido e uma candidatura aqui no Rio? Não tem capilaridade, não tem isso, não tem aquilo. O Freixo disse que não é candidato, ele está dizendo que está insistindo nisso. Vamos admitir que não seja. Mas, de qualquer maneira, um candidato com a Marina, que é franca favorita da eleição no estado do Rio de Janeiro, não no Brasil, muito difícil na eleição no Brasil, mas aqui é favorita, não tem dúvida nenhuma, por essa concentração metropolitana, esses nichos que tem área serrana, área de lagos, turismo. O candidato dela vai ter menos de 7%, 8%, 9%. Bem, o PSOL vai ser candidato? Vai ter candidato? Tem que ter. Tem que ter. Vai ter. Quem? Vai ter. Vai ter. Tem que ter. O PSOL tem que ter candidato. O que faz o PV nesse imbróglio todo aí? Lança mais uma vez das pazes, vai bater 1,5%, 0,8%, 2%, então não sei. O Democratas terá candidato de qualquer jeito. Porque na situação nossa, com a criação do PSD, nós tivemos uma perda muito grande. Né? Perdemos 1/3 dos deputados federais. Então, nós temos que ter como prioridade a recuperação, no mínimo, a recuperação do bancário. A recuperação do bancário, o foco é a eleição do deputado federal. O foco da eleição do deputado federal nos indica que o número 25 tem que estar na telinha todo dia. Número 25 na telinha todo dia, com um candidato razoável, vamos dizer que seja eu, né? Para ter 10%, 12%, 13%, 14%, já, mas dá para a legenda 70 mil votos, 60 mil votos, 80 mil votos. Então, a gente precisa do número 25 na telinha. O PSDB, ele aguarda a definição nacional, de maneira que o Oeste vai se movimentar, o que vai acontecer. O Serra vai ser candidato ou não vai ser? O Serra procurou a direção do partido, há 10 dias atrás, ou 12, pedindo apoio. Talvez ele seja candidato a presidente. É bom que ele seja? É bom que ele não seja? Se ele for lá em São Paulo, que tem um quadro para presidente melhor. Ou, como tanto faz, vai ganhar, porque o interior de São Paulo é muito conservador, e, enfim, não vai votar nunca em PT o interior de São Paulo, vai ganhar a eleição lá em São Paulo. Não é simples. E a gente sabe, pelo elemento vinculante que tem a eleição nacional com a eleição regional, que os movimentos definitivos têm que aguardar os movimentos definitivos lá em cima. Aí você bota Lindbergh. Deixa eu fazer a conta. Em 2012 você teve aqui no Rio mais ou menos 30% de abstenção voto branco em Lula. Aí você bota. O Lindbergh está aí na casa dos 20%. O Crivella, se for candidato, na casa dos 15%, o Garotinho na casa dos 15%. Aí, o César Maia na casa de 10%. 8,5% deu ideias há uma semana atrás. Enfim, 10%. Pezão vai ser candidato? Difícil dizer. Há 5 meses atrás ele queria tirar o Lindbergh. Agora estão discutindo se o PMDB dá o vice do Lindbergh, faz um acordo lá. E o PMDB vai fazer uma conta sozinho. Então, como é que vai ser? Vamos dizer que o Pezão seja candidato? Vamos botar ele aqui na faixa de 7%. O da Marina na faixa de outros 7%. O PSOL na faixa de 5%. Mas some isso tudo, vê quanto é que dá. 20,
com 30, 50, 60, 74, 81, 80, mas são 100% menos 30. Está faltando voto aí para arrumar. Então veja como é que esse quadro é um quadro que só nos garante uma coisa: segundo turno tranquilo. E uma possibilidade de que você chegou na fronteira dos 15%, já começa a sonhar em ir para o segundo turno. Essa é a segunda indicação que se tem. Aproximou de 15, já começa a disputar para ir para o segundo turno. Mas se o Crivella sair, o garotinho vem um pouquinho para frente do Lindbergh. O Lindbergh sobe um pouco para 21, 22, ele vai para 23, 24, enfim, eu vou para 12, 13, enfim, ele tem um quadro difícil. O Crivella, ele realmente tem nessa eleição uma possibilidade que ele nunca teve, que é de ir para o segundo turno, porque a fronteira começa a se colocar na faixa dos 15 pontos. O contrário senso, se o movimento do não vote, voto branco, Lula, ou abstenção, não compareça, pague a multa, mas não compareça, se essa coisa pegar, quem perde? Teoricamente é a Marina. Se supõe que vai ser mais um movimento de reação contra os políticos, está pegando um pouco de juventude aí. Tá, né? O quadro a nível nacional, estou concluindo, ele basicamente não sofreu mexida maior com as manifestações sociais. A única mexida foi que nós sabemos, a Dilma veio para um patamar de 30% a 35%, o PT, com Lula 1, com Lula 2, com Marina 3, nas 3 eleições o PT teve 43%, incluindo brancos e nulos. Foi quase que 43,1%, 42,9%, 43%. Portanto, aqueles 50% da Dilma, enfim, para ali sabia que não era bem assim. E que ela vinha, os 40%, 39%, e está aí com os 35%, eu acho que é isso mesmo. E pode crescer, mas aí a campanha, a pré-campanha tira, não tem tempo, a economia não tem como reagir. Hoje é um consenso dos economistas daqui e de fora, que não tem como reagir. Então a economia vai ficar com 2%, 2,1%. Ela já começou a bater no desemprego. E a empresa, ela para de contratar e usa a hora extra. Quando ela sente que o mercado está ruim, ela para de contratar e não demite ainda. Começa a trabalhar estoque das férias coletivas. Então, quando começa o desemprego aumentar um pouquinho, é porque a dinâmica dele vai produzir um aumento maior. Então, uma coisa que eu acho curiosa, Paixão, o IBGE não fala em taxa de desemprego. O IBGE fala em taxa de desocupação. Por quê? Porque o IBGE, quando você pega a pesquisa mensal de emprego e você procura ali algumas linhas de pessoas que ganham abaixo da taxa horária do salário mínimo, pessoas que trabalham parcialmente, pessoas. Quando você soma isso tudo, que na Europa se chama de emprego precário, no Rio de Janeiro você tem 21%, 22%, Salvador você tem 30%. Bem, como é que esse pessoal se mexe num quadro desses? Agora mesmo foi feito um estudo, acho que o Globo publicou, que é o estudo dos NINI, nem estuda nem trabalha. Idade de 16 a 24, sei lá, 22 ou 18, 18%. Como é que as pessoas reagem a esse quadro todo aí? Quando você olha para frente e vê uma economia crescendo, eu estou desempregado, estou mal, mas Paixão conseguiu emprego, meu vizinho, opa, próximo é para mim, eu estou otimista. Mas se ninguém consegue nada, muda a minha percepção do futuro. Eu acredito que a percepção do futuro em relação às pessoas está mudando. Então
se fosse um quadro, o Serra entra candidato, tudo bem, vamos dizer que entra candidato, vai ficar ali, o Eduardo Campos vai crescer, claro, vai estar se mexendo aí, vai estar trazendo gente, ele vai ficar só naqueles 5, 6% dele, eu acredito que não, vai crescer alguma coisa também, porque todo mundo vai ficar muito entusiasmado. Porque ninguém vai ficar olhando para Dilma. Dilma vai para o segundo turno, provavelmente. Né? Quem será o segundo? Se eu tenho 10 e a Marina tem 23, eu digo, opa, se ela cai em 5zinho, esses 5zinhos, já colei com ela. Então você passa a ter entusiasmo na campanha, todos terão entusiasmo, que todos olharão para frente dizendo que eu posso estar no segundo turno. E com esse esgotamento, esse desgaste material de PT, de Lula, de Dilma, então, e quem for para o segundo turno, cabeça de político, né, vai ganhar a eleição. Se vai ganhar a eleição, meu problema é ir para o segundo turno, que é agrega todo mundo, soma todo mundo comigo, e eu vou ganhar a eleição. Agora, nós, a nível regional, temos que trabalhar politicamente, sem poder antecipar decisões, até que o quadro nacional, depois da Semana Santa, esteja mais ou menos composto e arrumado. Nós, os democratas, temos menos problemas. Nós fizemos uma grande reunião em janeiro, em Salvador, com todos os parlamentares, governador nosso, prefeitos e tal, eleitos, e aquela reunião deixou muito claro. Foi uma reunião de muita sabedoria. E tem muita sabedoria nos sêniores do democrata. Diz, olha, não tinha manifestação social. E disse assim, olha, esquece. Cada um, estadualmente, vai buscar o contato que quiser para recompor ou mais a bancada de federais que nós elegemos em 2010. Todo mundo ficou à vontade. Ninguém tinha mais problema, porque havia uma determinação nacional. Agora, então, é total. Porque agora, o problema da incerteza não é a nossa, de eleger mais ou menos deputados. É a incerteza de todos os partidos em relação ao quadro nacional. Olha, todos entraram nesse bolo. Entrando nesse bolo, nós continuamos na nossa linha, de não ficar perdendo tempo político de articulação a nível do quadro nacional. Tratar do que nos interessa a nível regional, de que maneira que a gente pode recompor, repor, acrescentar, se Deus quiser, a nossa bancada que nós elegemos em 2010. Enfim, falei demais, mas é mais ou menos isso, e estou aqui à discussão. Obrigado, Zé. Eu vou pedir ao Rafa, você passa esse microfone aqui para baixo aí para quem quiser fazer aqui alguma pergunta ao prefeito. O microfone vai passar aí. Quero antes só agradecer aqui a companheirada do interior que está aí. Estou vendo o Eduardo Cardoso, presidente da Câmara de Macaé, o Alexandre Cruz, vereador de Friburgo, o Cabeludo, vereador de Coatis, Pedrinho, vereador de Barra Mansa, os vereadores presentes aí, que eu já localizei no plenário. Olha, nome só para posicionar aqui o prefeito. Helena, trabalho no gabinete do deputado Conde Vitor. Prefeito, com relação a essa mobilização das redes sociais, realmente a gente está vendo isso crescendo virtualmente, e a empolgação está tomando a gente de uma forma que nós acabamos na rua, né? É verdade essa questão do anonimato. E é verdade que as pessoas continuam se mobilizando anonimamente. A gente vê políticos através das assessorias entrando nas redes, e eu mesma tenho vários políticos ali, até porque eu acabo conhecendo melhor tudo que está acontecendo no cenário aqui do Rio, através das assessorias dos políticos, né? Mas a pergunta, assim, nós, anônimos, qual seria a melhor forma de aproveitar politicamente esse momento como anônimo para divulgar mesmo uma ideologia política, um candidato que a gente gostaria e que confia? Como seria a melhor forma da gente aproveitar isso? Olha, num prazo
pode fazer nossas especulações. Nós estamos falando de uma campanha eleitoral que começa daqui a 10 meses. Eu responderia da seguinte maneira: a quem não interessa isso que está acontecendo? Ao PT. Isso não interessa ao PT. Isso não interessa ao PCdoB, que tem uns pontos de nicho em sociedade civil dito organizada. Não interessa a eles. Eu diria, é muito difícil imaginar como é que se vai entrar para tematizar isso que acontece. Tematizar um tema único, todo mundo sabe. Política pública e tal, indecência, todo mundo sabe disso, né? Agora, eu diria que vale a pena estar nela, porque o fortalecimento dela significa o debilitamento dos nossos adversários, né? Isso é um princípio mao-tse-tungiano, né? Tem que olhar para você, mas tem que olhar lá para os seus adversários. E do outro lado, que nós vamos aprender nelas. Isso que eu estou dizendo está nos livros, está escrito. Mas será que vai ser assim aqui no Brasil? Como é que vai ser no futuro? Mas na nossa interação, na nossa conversa, quando você vai com amigos com uma reflexão dessa, você vai trocar ideia, nós com nós. Mas se você vai e se aproxima de pessoas anônimas ali, e fala com uma, fala com 10, fala com 8, você sai lá por percepção. Cada uma dessas manifestações, a gente tem sempre pessoas nossas que vão lá bater papo. E depois a opinião delas. E no final, resumindo, é essa. Cada um fala uma coisa diferente, cada um tem um objetivo, tem um propósito. Eu acho que fortalecer é importante. Viver é importante. Fortalecer é importante, que termine do outro lado. Viver é importante porque a gente aprende para saber como é que a gente intervirá quando a gente tiver prazo, tempo e reflexão suficiente para isso. Posso falar? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Sandra Pinheiro, companheira do PBS. Eu queria primeiro ratificar. Eu acompanho um pouco o seu trabalho em função da internet. Eu sempre soube que você responde e-mails e conversava sempre por e-mail. Eu acho que a rede social vai fazer campanha pesada, sim, para voto nulo. O pessoal não votar. Eu sou internauta, eu fico na rede de 8 às 2 da manhã. Eu tenho muita convicção de que isso aí vai vir forte. Essa é a minha preocupação. A segunda preocupação, esse anônimo que foi colocado, eu não consegui entender muito bem, porque eu acho que se, por exemplo, vou dar um exemplo para poder tentar ser entendido. Compartilhei uma ação que o deputado Conte estava atuando na Assembleia com relação à segurança. De uma forma contundente, que Niterói, no caso, né, precisa, porque o Rio de Janeiro criou esses PPs, e a bandidagem foi toda do lado de lá. E isso teve repercussão para mim, enquanto anônimo, apesar de eu atuar politicamente também na internet. Por quê? Recebi telefonema, o pessoal compartilhou, o pessoal discutiu comigo, e temos que fazer. Não sei se está conseguindo entender onde eu quero chegar. Então, primeira colocação, eu acho que vai ter maciçamente campanha voto nulo. Não vá. Pague multa. Isso aí, para mim, é sine qua non. Vai acontecer. Segundo, uma liderança, uma pessoa, para a gente, um nome, para ser, em 2014, apoiado, distribuído aí, está nebuloso, no meu entendimento. Porque o que o povo está dizendo hoje, com essas manifestações que estão tendo, apesar, concordo plenamente, que elas continuam na internet, está todo mundo muito cansado disso. Eu acho que os partidos, as coligações, deveriam de começar a tratar desse tema. Não é a nível de percentual, porque isso para mim agora está meio subjetivo, na minha opinião. Eu sou pequeno, né, por dizer assim. Mas eu entendo dessa forma, eu entendo a voz do povo. Eu fui para a rua, né? Porque está todo mundo saturado realmente. Com agora a Dilma, né?
Eu acho que é uma parte fascista, mas está dando a cara agora de alguma forma. Sérgio Cabral está com medo, entendeu? Tem essa coisa toda. Então eu acho que fica muito complicado realmente ter uma posição hoje, mas vocês deveriam estar atentos a nomes. A situação, como é que vai ficar? Porque o povo vai cobrar isso. A impressão que eu tenho é essa. Obrigada. Eu também acho que hoje a tendência é essa, voto nulo. O anônimo tem ideias, claro, tem temas, tem prioridades, compartilha com o outro.